Bem, gente, nós continuamos acompanhando o caso do adolescente Messias em busca de respostas a respeito do crime. E nós procuramos a família do menor que está sendo acusado de participação no fato, no caso. E hoje eu vou conversar com a mãe desse menor para a gente entender um pouco sobre como ele era, como ele estava se comportando ultimamente. A senhora sabe explicar para a gente como é o seu filho e como ele vinha se comportando ultimamente? Ele estava normal, né? Porque ele chegava, dormia bem, comia bem. Só nesse dia que ele estava um pouco nervoso, saiu, eu não vi, só vi ele quando eu saí para o trabalho, que eu vi ele no Lava Jato, lavando o carro e pedi para ele vir para casa. E ele disse: mamãe, eu já vou, mas primeiro eu vou jogar bola. E eu fui para o meu serviço, né, que eu tenho que trabalhar. Quando eu cheguei, quando começou a chover, eu estava em frente àquela farmácia aqui, em frente ao posto aqui, Santa Maria. Meu marido já tinha ido me buscar, eu digo: Regis, vamos embora, vamos com chuva e tudo. Parece que uma coisa me chamando, né, pra mim. Aí, quando eu cheguei em casa, de repente, ele chegou quase junto comigo. O seu filho frequentava alguma igreja, alguma religião? Ele era evangélico, foi desbravador. Muito, ele desde os 7 anos, ele era evangélico. E aí, através deles dois, dos meus 2 filhos, que eu fui para a igreja, ser crente também, né? Aí, ele começou a conhecer as belas amizades, umas belas boas amizades, começou a se envolver com o que não devia. Há quanto tempo ele começou assim, se envolver com coisas erradas? Aos 13 anos. 13 anos, para os 14. Eu lutei muito, corri muito atrás dele. Tem gente aqui que me via, tamanho sol quente atrás dele. Eu enfrentava, tipo assim, à noite para ir atrás dele. Ele era muito rebelde no tempo que ele usava a maconha e cheirava o dissolvente. Eu não vou negar, ele já cheirou e já usou maconha. Só que quando a primeira prisão dele, que ele foi internado, quando ele saiu, veio outra pessoa, totalmente mudada, voltada para Deus. Quando de um mês para cá que ele começou a frequentar o Lava Jato. A senhora sabe informar, ele chegou assim a conversar com a senhora esses dias agora, depois que ele está envolvido no crime, a senhora chegou a conversar com ele? Não, só vi ele lá no dia do depoimento e de lá para cá não vi mais meu filho. Só ontem que eu fui lá, porque disse que ia ter outro depoimento, mas não deixaram eu entrar. Aí... A senhora sabe falar para a gente alguma coisa sobre o que estão falando, que ele tinha envolvimento com alguma seita, alguma religião, assim, que levasse ele para um mau caminho? Não. Pelo contrário. Toda noite, antes de dormir, ele lia a Bíblia. Toda noite. Eu sou testemunha porque eu via. Eu só dormia quando ele estava deitado. Ele pegava a Bíblia e dormia com a Bíblia do lado dele. E no caderno dele tem a palavra: vou mudar de vida. Eu olhando onde o caderno dele vive: vou mudar de vida para me dar orgulho à minha mãe. Ele era uma pessoa que mostrava sinais de ser uma pessoa violenta, agressiva? Não. Ele era assim, porque adolescente tem um momento de ser rebelde, né? Um momento de responder. Quando a mãe quer dar um conselho, que ele quer ser dono da razão, ele às vezes não quer obedecer. Só que de um mês para cá, eu senti assim um pouco ele distante de mim. Ele não me ouvia mais. A senhora sabe informar se ele tinha amizade tanto com a vítima quanto com as outras pessoas que estão sendo acusadas? Envolvimento só com os que estavam sendo acusados, que eu vi ele lá no Lava Jato, né, junto lá com a galera. E a galera era lá. Esse rapaz, eu não conhecia ele. Te digo que eu vim conhecer ele agora pela foto. O que o seu filho está sendo acusado de ter cometido chamou bastante a atenção da sociedade. Está se falando muito nisso. A senhora tem algo a dizer para as pessoas, tanto aquelas que perdoam seu filho, como aquelas que culpam seu filho? O que eu tenho a dizer para a população, eu peço perdão por ele, porque eu, como mãe, eu fui a última a saber. Porque no momento que ele depois, na minha frente, falando a verdade, foi muito ruim para mim. Eu entendo a mãe do menino,
mesmo ela sendo do jeito que ela é mãe, eu também sou mãe. E se ele fez, eu não vou defender ele. Ele vai ter que pagar por o que ele fez. Não sou a favor dele, estou muito desgostosa. Não estou revoltada, que eu sou mãe dele, eu amo meu filho. E peço perdão para a família, para todos que... A senhora acredita na justiça? Acredito. Se ele fez, ele vai pagar. Vai pagar, ele vai ter que pagar, porque ele tirou a vida de um ser humano. Fez um crime muito feio, horrível. Porque eu via na televisão, nunca pensei do meu próprio filho fazer o que ele fez. O que a sua família está passando, está sentindo num momento como esse? Como é que eles estão se comportando? Minha mãe, meus irmãos, meus cunhados, todo mundo está sofrendo junto. Todo mundo. A gente está até com medo assim de represália contra nós, porque por ele ser meu filho, parente da gente aqui, a gente fica com medo de alguém tentar fazer algo. Meus sobrinhos foram mais para os colégios, estão estudando. Eu mesmo, como funcionária pública, não estou mais indo nem para o trabalho. E peço perdão e compreensão, porque nós não tem culpa. A culpa não é nossa, minha também não é, porque eu eduquei ele da maneira certa. Não tenho culpa dele ir por esse caminho que ele quer seguir. A senhora acredita que o seu filho possa se recuperar um dia e ser um cidadão de bem? Eu creio em Deus que sim. Porque o Deus que eu sirvo, ele tem poder para tudo. E eu creio nele que ele vai transformar a vida do meu filho. E vou orar por ele e orar pela família da pessoa que ele matou.